Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui vai tratar exclusivamente do assunto que você precisa saber antes de realizar o seu agendamento para a solicitação do passaporte italiano nos consulados italianos. Então esse vídeo não vai falar sobre o agendamento propriamente dito, como funciona. Se você está procurando informações sobre o agendamento do passaporte italiano no Prenota-me, eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição. Um vídeo é para o pessoal de Curitiba, do consulado de Curitiba, e outro para o consulado de São Paulo e Belo Horizonte. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar do assunto que você tem que saber antes de fazer o teu agendamento, que é a sua inscrição no AIRE. Então, existe uma grande diferença aí entre o AIRE, o que é o AIRE de fato, e o portal consular, o FastIT. E, por fim, o terceiro item é o Prenota-me, que é o sistema de agendamento. São três coisas separadas. Então, uma pessoa ela não precisa necessariamente ter um cadastro no FastIT, essa plataforma de serviços consulares, para que ela esteja registrada no AIRE. Então, vamos esclarecer primeiro o que é o AIRE e aí eu vou falar sobre a plataforma e como que funciona o vínculo entre essas duas coisas, o AIRE e o FastIT. Então, para que uma pessoa possa solicitar o passaporte italiano fora da Itália, em algum consulado, ela precisa estar registrada no AIRE, ou seja, Registro de Italianos que residem no exterior da Itália. Este é o AIRE. Então, se você mora no Brasil, por exemplo, você é um italiano que reside fora da Itália, no exterior da Itália. E aí você precisa ter um registro. E esse registro vai vincular você a um consulado, que é onde você vai solicitar os serviços consulares, e a emissão do passaporte italiano é um desses serviços. Então, por exemplo, se você mora em Curitiba, você precisa fazer o seu AIRE em Curitiba, a sua inscrição, e você não consegue solicitar o seu passaporte em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Você só consegue solicitar ele no consulado de Curitiba. E para isso você vai precisar comprovar a sua residência através do envio de um comprovante de residência com o seu endereço. Então, existe aqui uma pequena diferença entre as pessoas que acabaram de fazer um processo aí recentemente, nos últimos anos, e as pessoas que já tinham feito um processo há um tempo atrás. Então, para as pessoas que já fizeram o processo há um tempo atrás, ou ainda os pais fizeram o processo, a pessoa já tem a cidadania italiana desde que ela nasceu, nem sabe como foi feito o procedimento de reconhecimento, essas pessoas elas já têm o registro no AIRE realizado pelo consulado, previamente. Então, por exemplo, se você mora aí em São Paulo, e os seus pais fizeram o seu processo de cidadania há muitos anos em São Paulo, o próprio consulado já fez o seu registro. Então você já está registrado no AIRE, no consulado de São Paulo. Agora, se os teus pais fizeram esse procedimento em São Paulo e você se mudou e hoje você mora em Santa Catarina, por exemplo, você precisa fazer a sua transferência do AIRE do estado de São Paulo para o estado de Santa Catarina, e o consulado de Curitiba é o que cuida aí da região de Santa Catarina. Então veja que existe uma questão que você precisa verificar se o AIRE está atualizado. E para isso você vai utilizar essa plataforma que é o FastIT. Da mesma forma, as pessoas que fizeram um processo recentemente, não têm certeza se a inscrição já foi realizada pelo consulado, ou ainda quem fez via Itália, quem fez o processo administrativo na Itália, como eu fiz, ou quem fez via judicial. Essas pessoas precisam fazer a solicitação da inscrição no AIRE, porque quando o processo é feito via consulado, o próprio consulado faz esse registro no AIRE. Quando é feito via Itália, você precisa solicitar a sua inscrição. Então isso é válido para todos os consulados italianos espalhados pelo mundo. Se, por exemplo, você tem o teu AIRE registrado aí no Rio de Janeiro, vamos dizer, e você se mudou, agora você mora em Lisboa, você precisa transferir o seu AIRE para Lisboa para poder solicitar o seu passaporte italiano em Portugal. Você não vai conseguir fazer de outro modo. Você não consegue solicitar o passaporte italiano em Portugal se o teu AIRE ainda estiver no Rio de Janeiro. Além de estar inscrito no AIRE, você precisa estar com os seus dados atualizados. Então, por exemplo, se você era solteiro quando fez a sua inscrição e aí você se casou, você precisa atualizar o seu estado civil para casado. O procedimento para fazer isso não é digital, ele é feito via correspondência, enviando as certidões para o consulado. Eu vou deixar um vídeo aqui no card ensinando como fazer esse procedimento.
E a mesma coisa é válida para quem teve filhos. Então, se você tem filhos menores de idade, você precisa comunicar ao consulado o nascimento desses filhos e, inclusive, precisa adicionar eles no seu AIRE para que consiga solicitar o passaporte dessas crianças. E aí, para isso é que serve a plataforma FastIT, ou em italiano, FastIT. Então eu vou vir aqui para a tela do computador para vocês verificarem. Então esse aqui é o portal dos serviços consulares, a plataforma que eu estou falando. Você vai fazer o seu cadastro aqui, vai clicar em Registre-se. O cadastro é bem simples, vai colocar as suas informações, vai receber um e-mail da ativação da conta para acessar o portal. E aqui vai uma informação muito importante, que as pessoas sempre entram em contato comigo quando elas não conseguem verificar se elas têm ou não um cadastro no AIRE ativo. Então preste atenção. O teu cadastro nessa plataforma, ele tem que estar idêntico como consta na Itália. Então se você tem, por exemplo, 2 sobrenomes, você vai colocar os 2 sobrenomes. Se você tem um nome composto, como o meu, você vai ter que colocar os teus 2 nomes exatamente como consta no registro na Itália. Inclusive, a mera variação de uma acentuação vai fazer com que o sistema não identifique o seu cadastro. Então, se você já tem um passaporte italiano vencido, por exemplo, você vai utilizar esse passaporte como base para verificar se os teus dados estão corretos. Se é a primeira emissão do passaporte, você vai pegar algum documento aí da sua cidadania que o consulado tenha emitido para verificar o nome, porque às vezes o seu nome foi registrado na Itália diferente de como ele é no Brasil. Então você vai colocar os seus dados exatamente como consta no registro italiano para que o sistema identifique se você já tem um cadastro previamente realizado no AIRE. Se você tiver um cadastro já realizado, você vai fazer o teu login, aí você vai entrar nessa página aqui, vai clicar em Registro Consular e AIRE, vai vir para essa página e quando você clicar aqui em visualizar a sua ficha de registro civil, o sistema vai solicitar que você envie um documento de identidade. Pode ser o seu RG, CNH, passaporte, qualquer documento seu, pode ser documento brasileiro, não precisa ser italiano. O sistema vai pedir, vai falar que ele vai fazer uma verificação e geralmente essa verificação é feita em um dia útil. E aí, se o sistema identificar, você vai receber uma notificação e vai conseguir acessar a sua ficha de registro civil, que é algo assim, a ficha consular. Tá? Eu já vou falar aqui sobre a ficha consular. Agora, para quem ainda vai fazer a inscrição no AIRE, você ainda não tem o cadastro aqui, você vai proceder do mesmo modo. Vai entrar aqui, vai clicar em Registro Consular e AIRE, vai clicar aqui, só que ao invés do sistema pedir um documento seu de identidade, ele vai pedir para você proceder com o preenchimento de um formulário. E esse formulário eu mostro como ele deve ser preenchido e como funciona nesse vídeo aqui. Então você vai fazer esse procedimento, vai submeter o formulário, vai ser gerado um módulo para você assinar e também mandar ele assinado para realizar a sua inscrição no AIRE, que pode levar alguns meses para ser concluída. O prazo do registro do AIRE é de 6 meses. Então, geralmente leva-se em torno de 2 meses para que essa conclusão seja feita e somente após essa conclusão é que você pode solicitar a sua emissão do passaporte italiano. Enquanto o registro estiver em andamento, você não consegue solicitar o teu passaporte. Se você fizer um agendamento, o consulado vai entrar em contato com você alguns dias antes da tua data e vai cancelar o seu agendamento, dizendo que você precisa estar inscrito no AIRE com um status definido. Então, gostaria de deixar claro aqui a diferença entre o AIRE e a plataforma consular. Então, essa ficha consular é uma ficha dentro do sistema do FastIT que mostra os seus dados como constam no consulado. Então, se existe essa ficha aqui disponível para você no seu login, é porque o consulado já possui o seu cadastro. Você já tem o cadastro no consulado. Pode ser que o AIRE ainda não tenha sido definido como instância final, mas o procedimento já foi feito pelo consulado e já foi encaminhado para o Comune italiano finalizar a sua inscrição. Então, eu ocultei aqui os meus dados pessoais, mas só para que você tenha conhecimento. Como eu fiz o meu processo via administrativa na Itália, retornei ao Brasil e fiz a minha inscrição,
ele aparece assim, inscrito, e aqui aparece o nome do meu comune, onde eu fiz o meu processo, que é onde estão registrados os meus registros italianos, né? Agora, para quem fez recentemente a inscrição, ela pode estar escrito aqui, não inscrito, registro em andamento, o que significa que o consulado já fez a parte dele e agora encaminhou para o comune concluir a parte do comune, ou ainda, para quem já fez há muitos anos o registro, antes da existência desse portal aqui, o que acontece? Aparece essa mensagem aqui embaixo, de que o status não inscrito, que é quando aparece aqui não inscrito, pode não refletir exatamente a realidade. Por quê? O teu cadastro na área já ocorreu naquela época, que foi feita a sua cidadania, e simplesmente o sistema do FastIT ainda não acusou, ainda não tem esse vínculo. Mas isso não quer dizer que você não tenha o seu AIRE. Entendeu a diferença? Então você pode, inclusive, apagar a sua conta aqui, cancelamento da conta, você pode apagar essa conta, isso não vai cancelar o seu AIRE, elas são duas coisas separadas. O AIRE é o teu registro de italiano residente no exterior da Itália, ele está assentado no comune italiano, ele não está assentado dentro dessa plataforma. Essa plataforma ela é uma conexão para que você consiga visualizar os seus dados. Então, se por exemplo, hoje eu vier aqui e colocar cancelamento da conta, essa conta aqui vai ser excluída. Eu venho novamente, clico em registre-se, crio uma nova conta, coloco os meus dados, como eu falei, os meus dados idênticos, como consta no registro da Itália, o sistema vai acusar que existe um registro meu no AIRE ativo e vai solicitar que eu envie um documento de identidade. Eu vou mandar o documento de identidade e o sistema automaticamente vai exibir a minha ficha consular. Se a sua ficha consular não está sendo exibida, mesmo você colocando os seus dados idênticos, como consta no registro italiano, é porque você não tem o AIRE definido. E aí você precisa fazer a solicitação do AIRE. Beleza? Bom, tendo dito isso, essa é uma questão, AIRE, FastIT, e agora tem a última, que é o Prenota-me, que é o sistema de agendamentos. Esse sistema ele só tem a utilidade de agendamentos. Ele não é onde você registra o seu endereço, onde você registra os seus dados. Então, se você fizer um cadastro aqui, por exemplo, não colocar o seu nome, o seu segundo sobrenome, o seu primeiro sobrenome, o seu nome do meio, não é um problema para a emissão do seu passaporte. Essa plataforma ela só serve para você registrar o seu agendamento. Tá? Então, o que é fundamental nessa plataforma é você cadastrar o seu endereço igual consta no AIRE. Por quê? O consulado precisa verificar que você mora onde você registrou o seu AIRE, porque senão ele não vai emitir o seu documento. Ele vai falar, não, se você mora em São Paulo e fez o seu registro em Curitiba, então você vai ter que transferir de Curitiba para São Paulo. Tem que bater a informação do endereço para que o consular faça o seu atendimento. Então, não existe um vínculo real entre Prenota-me e FastIT. São duas plataformas desvinculadas, não tem ligação uma com a outra. E o principal para a emissão do seu passaporte é como constam os seus dados no seu AIRE, que você pode visualizar através do seu FastIT. Beleza? Bom, agora que você já entendeu a diferença entre essas três coisas, AIRE, FastIT e Prenota-me, você já está pronto para solicitar o seu passaporte italiano via consulado. E para isso, eu vou deixar esses dois vídeos aqui para você. Valeu e até a próxima!